Olá, gente. Hoje eu vim falar sobre a questão de que ninguém tem o poder de mudar outra pessoa a não ser ela mesma. Então, essa ilusão de que algumas pessoas têm de que, eu posso salvar outra pessoa, eu posso mudar outra pessoa, não existe, porque a construção de algo novo, ela só parte da própria pessoa, ou seja, de dentro para fora, para o mundo afora. Então, se a outra pessoa escolheu dormir, permanecer dormindo e viver no próprio mundo dela e não reconhecer seus erros, ela não vai conseguir enxergar o outro lado, ela não tem capacidade para se enxergar e enxergar os outros. Então, primeiro, a gente precisa enxergar nós mesmos para depois enxergar os outros. E essas pessoas não têm nenhum lado e nenhum outro lado, elas só vivem, na verdade, no mundo de ilusão. Se você sabe quem é, logo você possui um parâmetro para definir seus limites, do que é certo e do que é errado e das coisas que você não aceita. E se você não permite ser desrespeitado, logo você não pode deixar que outra pessoa faça isso. Simples assim, é muito simples. Não importa se a outra pessoa pede desculpas, se a outra pessoa fala coisas legais pra você depois da tempestade, depois das coisas ruins que ela fez. Não importa se ela te dá presentes, tentando te comprar ou coisas parecidas do tipo. Mas você deve e tem que se permanecer no centro, sabendo quem você é e o que é legal e não é legal pra você. Às vezes muitas pessoas ficam confusas com certas situações porque em um momento aquela pessoa que você conhece ela tá muito amigável e em outro é como se houvesse uma tempestade e você não reconhecesse quem ela é. Mas na verdade nem ela mesma sabe quem ela é. Então há esse conflito gigante aí que acaba trazendo malefícios não só para ela, mas como para as outras pessoas ao redor também. Então, partindo dessa ideia de que não importa se a outra pessoa tá aparentando te tratar bem, eu quero dizer que isso é a mais pura enganação, a mais pura ilusão da sua mente, porque no fundo você sabe exatamente o que é legal para você, o seu parâmetro inicial. Porque você sabe quem você é, e o que você permite e o que você não permite na sua vida. E essa ilusão, essa enganação de que a outra pessoa aparenta ser, é real. E as sombras, o inimigo, as coisas ruins, na verdade, elas estão aí pra fazer isso com você, pra te confundir, pra te enganar, pra mentir pra você, pra fazer com que você se afaste de si mesmo, pra que você não se reconheça mais. Então, é importante estar atento e não se deixar levar por essas coisas externas e saber realmente o seu parâmetro, quem você é e o que você permite e não permite. Essa questão das mentiras, das enganações, das manipulações, fazem você se perder de você mesma. E você se perdendo de você mesma, você não consegue enxergar a verdade. E a verdade, ela é muito importante. A verdade dói, mas a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Apesar de ser muito difícil, às vezes, reconhecê-la, mas é necessário. E depois que a gente reconhece, depois que a gente acorda, a gente não quer mais ficar dormindo. Na verdade, parece que liga uma luz na nossa mente e fala assim, caramba, como eu não percebi isso antes? E a gente se sente bobo, se sente tolo, mas essa é a verdade surgindo. E às vezes o nosso inimigo nem é o outro, somos nós mesmos que fazemos esse papel de mentir pra gente mesmo, o que é muito ruim também. Enfim, recapitulando. Essa pessoa é quem ela é e você é o que você é, e você é real e humano. Você reconhece suas imperfeições, você não deixa que essas imperfeições, que esses erros te definam, porque você procura melhorar, você procura transformar, ressignificar, ser uma pessoa melhor, apesar de saber que você tem um lado ruim, que ele tá com você, mas que você é capaz de superar esse lado. Porque é importante, você sabe o seu valor, sabe que o lado ruim existe, mas você trabalha nele, trabalha nesse lado para que você possa crescer e evoluir. E a outra pessoa? E essa outra pessoa, o que ela é? Essa outra pessoa, que ela não se enxerga e não muda e repete os erros de forma contínua, ela não tem a própria essência dentro dela. Não é ela mesma, não sabe quem ela é. E dentro dela só há um vazio. Então ela vive de acordo com as coisas exteriores, com o mundo exterior, simplesmente porque ela escolheu aprisionar ela mesma, escolheu aprisionar a essência dela, então ela não enxerga nada
que tá aqui e não consegue transformar nada do lado de fora. Apenas vive a favor das coisas superficiais, externas e materiais. E essa pessoa também sabe que o lado ruim existe, ela sabe que ela tem um lado ruim, que ela tem uma sombra, mas ela nega esse lado e ela coloca uma máscara nela. E colocando essa máscara nela, ela se torna uma pessoa perfeita, segundo ela mesma, mas ela sabe que não é perfeita. Porém, ela colocou essa máscara para definir que ela é perfeição, que ela ou ele seria a representação de Deus na Terra. Então, assim, ela esconde seu verdadeiro eu. E continua fazendo coisas ruins sem reconhecer, porque ela colocou uma máscara e disse que ela era perfeita. E assim, desse jeito, as coisas não evoluem, não prosperam, porque ela está presa no próprio mundo de ilusão e mentira que ela criou. E ela não vai evoluir como ser humano, não vai evoluir como espírito, corpo, mente, alma, não vai. Só vai estar presa ali. Presa ao mundo externo. E o mundo externo ele não consegue transformar o que tá aqui. Eu tô falando exatamente das pessoas que dizem que você é culpado, que você é errado, que você é mil e uma coisas ruins. Na verdade, essas pessoas, elas estão falando delas mesmas, elas estão criticando elas mesmas, só que elas não têm coragem de reconhecer isso, então elas partem com essa ação de fazer isso com os outros, elas projetam nos outros, nas outras pessoas. Então, quando falando tá te xingando, tá falando que você não vale nada, que você é um lixo de pessoa, ela tá dizendo isso pra ela mesma. Porque ela não quer reconhecer que ela também tem sombra, assim como luz dentro dela. Então, você não deve acreditar nisso, na verdade. Não deve e deve se afastar, inclusive, de gente assim, porque palavras têm poder e, querendo ou não, em algum momento as pessoas acabam acreditando no que outras falam. Quando elas fazem isso com muita frequência, num ciclo repetitivo, não tem como você, em algum momento, não se ferir com isso. É muito difícil. Bem, a questão toda é que a gente precisa ficar muito atento a essas situações e não deixar que elas definam a gente. E também ficar muito alerta ao que as pessoas acabam fazendo e a gente tem que saber se aquilo está de acordo com o que a gente acha certo ou errado. E não deixar que ultrapasse o limite. Sabe o que sobra de alguém que não reconhece seus erros? Essa pessoa simplesmente vive numa capa. Ela é apenas uma capa perambulando pelo mundo e ela não consegue olhar para dentro de si, o que é a parte mais importante dela, que está dentro. Então, já sabendo que você não tem poder e não vai conseguir mudar alguém assim, pare de doar sua luz para a sombra. E até porque você mesmo, nós todos já temos luz e sombra juntos e a gente tem que aprender a lidar com o nosso lado ruim também. Então não adianta você ficar absorvendo os problemas dos outros e tentar mudar, porque só eles conseguem fazer isso por eles mesmos. Se eu sei o que eu sou, eu sei o que eu posso fazer, eu posso usar isso como um parâmetro inicial para eu transformar o que eu quiser no mundo. E sabe, o que não pode acontecer é você deixar que o mundo transforme você. Porque o que acontece? Você vai perder o que você tem de mais importante, que tá aqui. E você vai virar apenas um robozinho, um zumbi, uma coisa estranha, sem vida, sem alma, sem alegria. Porque você deixou o mundo transformar totalmente você. Literalmente. Isso não pode acontecer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.